Você já parou para pensar se a ciência pode comprovar eventos bíblicos? Se você acha que fé e ciência não podem andar juntas, é hora de repensar essa ideia. Apesar de algumas coisas ainda não terem explicação científica, muitos relatos das Escrituras já foram confirmados, ou têm evidências fortes que sustentam sua veracidade. Hoje, vou te mostrar alguns exemplos fascinantes que vão te fazer ver como fé e ciência podem andar de mãos dadas. Vamos começar com a famosa história de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, conhecidas pela corrupção e imoralidade, foram destruídas por Deus em um ato de julgamento. Arqueólogos descobriram uma antiga cidade chamada Tal el-Hammam, situada na região do Vale do Jordão. Pesquisas indicam que essa cidade foi devastada por um evento catastrófico, possivelmente um impacto de meteoro, que causou uma explosão tão intensa que incendiou tudo ao seu redor. Essa descoberta se alinha perfeitamente com a descrição bíblica de fogo e enxofre caindo do céu. Não só isso, mas essa evidência também nos faz refletir sobre as consequências da imoralidade. Agora, vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Moisés liderou os israelitas em sua fuga do Egito e, quando os egípcios vieram atrás deles, as águas se abriram. Um dos fenômenos que a ciência sugere para explicar esse milagre é o chamado vento oriental, que poderia ter empurrado as águas temporariamente. Simulações computacionais mostram que, sob certas condições, um vento forte pode criar uma passagem seca por um curto período. É quase como se a própria natureza estivesse colaborando com o milagre, não é mesmo? Outro evento intrigante que merece destaque é a queda das muralhas de Jericó. A Bíblia nos conta que as muralhas desabaram ao som das trombetas de Josué. Arqueólogos, como Kathleen Kenyon, descobriram que Jericó foi destruída por volta de 1400 a.C. e encontraram evidências de uma queda abrupta das muralhas. Embora haja debates sobre como exatamente isso aconteceu, a destruição realmente ocorreu, o que reforça a credibilidade do relato bíblico. Isso nos lembra que as promessas de Deus podem se concretizar de maneiras inesperadas. Em Jerusalém, o rei Ezequias tomou uma importante iniciativa ao construir um túnel para garantir o abastecimento de água durante o cerco dos assírios. O túnel de Siloé foi redescoberto no século XIX e, acredite, ele ainda pode ser visitado hoje. Dentro desse túnel, uma inscrição em hebraico antigo coincide com a descrição bíblica encontrada em 2 Reis e 2 Crônicas. Essa obra impressionante mostra que os relatos bíblicos não são apenas histórias, mas têm raízes históricas profundas. E não podemos esquecer do profeta Isaías, que fez várias profecias, incluindo uma sobre a queda da Babilônia. Ele descreveu como a cidade seria invadida e destruída, e, acredite se quiser, isso aconteceu cerca de 150 anos depois de sua profecia. Arqueólogos confirmaram que Ciro, o Grande, da Pérsia, conquistou Babilônia sem grandes batalhas, exatamente como Isaías havia predito. Essa coincidência nos leva a refletir sobre a precisão das profecias bíblicas e a sabedoria divina que está por trás delas. Um dos eventos mais centrais da fé cristã é a ressurreição de Jesus. Embora seja um ato de fé, muitos estudiosos e arqueólogos têm buscado evidências que sustentem essa crença. O túmulo vazio é um dos pontos mais debatidos, e muitos autores antigos, como Flávio Joséfo e outros, mencionam a ressurreição em seus escritos. A transformação dos discípulos, que passaram de covardes a pregadores audaciosos, também é vista como um forte indicativo de que algo extraordinário aconteceu. Isso gera reflexão sobre a força da ressurreição na vida de quem crê. A história de Daniel é outra que fascina. Daniel foi lançado na cova dos leões por se recusar a adorar o rei. No entanto, ele saiu ileso. Estudos mostram que, ao longo da história, o comportamento dos leões pode ser influenciado por fatores como a fome e o ambiente. Além disso, a localização da cova
que poderia ter sido próxima a uma fonte de alimento, pode ter desempenhado um papel. A sobrevivência de Daniel nos ensina sobre a proteção divina e a fé em momentos difíceis. Outro milagre marcante é a multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Alguns estudiosos sugerem que a generosidade do povo pode ter contribuído para que muitos se sentissem inspirados a compartilhar o que tinham. Essa visão pode trazer uma nova luz sobre a história. Em vez de um milagre isolado, poderia ser uma chamada à ação comunitária, demonstrando que a fé pode unir as pessoas em tempos de necessidade. A história de Jonas e o grande peixe também gera debates. Alguns a veem como uma alegoria, enquanto outros acreditam que é um relato real. A ciência já documentou casos de pessoas que sobreviveram em barrigas de peixes gigantes por períodos curtos. Esse relato, além de nos lembrar da importância da obediência a Deus, nos mostra que a natureza pode surpreender com seus mistérios. Vale lembrar dos milagres de Jesus, como a cura de cegos e doentes, são frequentemente considerados sobrenaturais. No entanto, pesquisas na área da medicina e psicologia revelam que muitos problemas de visão e doenças podem ser tratados por meio de intervenções que variam desde mudanças de hábitos a práticas de terapia psicológica. É possível que a fé e a crença tenham um papel significativo na cura e recuperação, ajudando a aumentar a eficácia dos tratamentos. As visões de Ezequiel. As visões de Ezequiel, que incluem descrições de seres angelicais e a famosa roda dentro de uma roda, têm intrigado estudiosos ao longo dos anos. Algumas teorias sugerem que as experiências visionárias de Ezequiel poderiam ser interpretadas como fenômenos psicológicos ou visões induzidas por estresse. Pesquisas em neurologia e psicologia abordam como experiências intensas podem ser interpretadas como visões ou revelações espirituais. Os milagres de Jesus e a psicologia da fé. Os milagres de Jesus, como a multiplicação dos pães e peixes, podem ser vistos não apenas como intervenções sobrenaturais, mas também como demonstrações do poder da crença e da ação coletiva. Pesquisas em psicologia social mostram que a fé e a motivação podem inspirar as pessoas a agir de maneiras que levam a resultados extraordinários. Isso nos faz refletir sobre o papel da fé na promoção da generosidade e da comunidade. O fim do mundo, em Apocalipse. O livro do Apocalipse descreve uma série de eventos catastróficos que levarão ao fim do mundo. Embora muitos considerem essas visões como alegóricas, algumas teorias científicas falam sobre eventos cósmicos, como impactos de asteroides ou mudanças climáticas, que poderiam causar destruição em larga escala. A ciência moderna analisa esses riscos, lembrando-nos de que a natureza é poderosa e imprevisível. O maná no deserto. O maná, o alimento que Deus forneceu aos israelitas durante sua jornada no deserto, pode ter uma explicação natural. Alguns estudiosos sugerem que o maná poderia ter sido uma secreção de insetos ou um tipo de fungo que cresce em certas plantas do deserto. Isso mostra como as necessidades humanas podem ser supridas de maneiras surpreendentes, mesmo em condições adversas. E assim, chegamos ao final de nossa jornada, explorando as interseções entre a Bíblia e a ciência. Vimos como diversas histórias e milagres, que muitas vezes são vistos apenas como relatos religiosos, podem encontrar paralelos ou explicações nas descobertas científicas e nos fenômenos naturais. Isso nos lembra que a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também uma rica fonte de sabedoria e conhecimento que ressoa com a realidade que vivemos. A ciência e a fé não são inimigas. Elas podem caminhar lado a lado, cada uma oferecendo um olhar único sobre o mundo e a vida. Ao refletirmos sobre essas histórias, somos convidados a considerar como a fé pode influenciar nossas vidas e como a ciência pode nos ajudar
a entender melhor o nosso lugar no universo. Cada um de nós é parte dessa grande narrativa, e o que podemos aprender com esses relatos é a importância da busca pela verdade, pela compreensão e pelo respeito à criação. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Memórias Sagradas e compartilhar suas próprias reflexões nos comentários. Sua participação é essencial para que continuemos a explorar juntos essas verdades atemporais. Obrigado por assistir e até a próxima. Que suas memórias sagradas continuem a inspirar sua jornada.